Vamos relaxar nosso corpo, só relaxando toda a área do pescoço, os ombros, os dois braços, a coluna vertebral, área torácica na frente, abdômen, braços, mãos, pernas e pés. Feche os olhos para ouvir a Sutra Sagrada. Vamos ouvir a Sutra Sagrada. Eu me integro ao Sutra do Maravilhoso Ensinamento, Namyo Renge Kyo. Eu me dedico ao respeitável Buda do Oriente. Essa recitação é protegida pelos Budas do passado, do presente e do futuro. Os maus pensamentos e demais forças maléficas não podem violá-lo. As opiniões errôneas, eventualidades, desde o nascimento até a morte, não podem corrompê-la. Namyo Renge Kyo, Namyo Renge Kyo, Namyo Renge Kyo. Que as forças infinitas das sutras sagradas nos penetrem, nos iluminem e nos protejam por toda a eternidade. Que recebamos a luz búdica em nosso cérebro, no nosso rosto, na nuca, em toda a coluna vertebral, em todo o abdômen, no coração, nos braços e mãos, nas pernas e pés. Sejamos livres, independentes, saudáveis e felizes. Que assim seja, que os mestres de luz purifiquem nossa água, transformando-a num remédio. Amém. Vamos relaxar nosso corpo, só relaxando toda a área do pescoço, os ombros, os dois braços, a coluna vertebral, área torácica na frente, abdômen, braços, mãos, pernas e pés. Feche os olhos para ouvir a Sutra Sagrada. Vamos ouvir a Sutra Sagrada. Eu me integro ao Sutra do Maravilhoso Ensinamento, Namyo Renge Kyo. Eu me dedico ao respeitável Buda do Oriente. Essa recitação é protegida pelos Budas do passado, do presente e do futuro. Os maus pensamentos e demais forças maléficas não podem violá-lo. As opiniões errôneas, eventualidades, desde o nascimento até a morte, não podem corrompê-la. Namyo Renge Kyo, Namyo Renge Kyo, Namyo Renge Kyo. Que as forças infinitas das sutras sagradas nos penetrem, nos iluminem e nos protejam por toda a eternidade. Que recebamos a luz búdica em nosso cérebro, no nosso rosto, na nuca, em toda a coluna vertebral, em todo o abdômen, no coração, nos braços e mãos, nas pernas e pés. Sejamos livres, independentes, saudáveis e felizes. Que assim seja, que os mestres de luz purifiquem nossa água, transformando-a num remédio. Amém. Vamos relaxar nosso corpo, só relaxando toda a área do pescoço, os ombros, os dois braços, a coluna vertebral, área torácica na frente, abdômen, braços, mãos, pernas e pés. Feche os olhos para ouvir a Sutra Sagrada. Vamos ouvir a Sutra Sagrada. Eu me integro ao Sutra do Maravilhoso Ensinamento, Namyo Renge Kyo. Eu me dedico ao respeitável Buda do Oriente. Essa recitação é protegida pelos Budas do passado, do presente e do futuro. Os maus pensamentos e demais forças maléficas não podem violá-lo. As opiniões errôneas, eventualidades, desde o nascimento até a morte, não podem corrompê-la. Namyo Renge Kyo, Namyo Renge Kyo, Namyo Renge Kyo. Que as forças infinitas das sutras sagradas nos penetrem, nos iluminem e nos protejam por toda a eternidade.
que recebamos a luz búdica em nosso cérebro, no nosso rosto, na nuca, em toda a coluna vertebral, em todo o abdômen, no coração, nos braços e mãos, nas pernas e pés. Sejamos livres, independentes, saudáveis e felizes. Que assim seja, que os mestres de luz purifiquem nossa água, transformando-a num remédio. Amém. Vamos relaxar nosso corpo, só relaxando toda a área do pescoço, os ombros, os dois braços, a coluna vertebral, área torácica na frente, abdômen, braços, mãos, pernas e pés. Feche os olhos para ouvir a Sutra Sagrada. Vamos ouvir a Sutra Sagrada. Eu me integro ao Sutra do Maravilhoso Ensinamento, Namyo Renge Kyo. Eu me dedico ao respeitável Buda do Oriente. Essa recitação é protegida pelos Budas do passado, do presente e do futuro. Os maus pensamentos e demais forças maléficas não podem violá-lo. As opiniões errôneas, eventualidades, desde o nascimento até a morte, não podem corrompê-la. Namyo Renge Kyo, Namyo Renge Kyo, Namyo Renge Kyo. Que as forças infinitas das sutras sagradas nos penetrem, nos iluminem e nos protejam por toda a eternidade. Que recebamos a luz búdica em nosso cérebro, no nosso rosto, na nuca, em toda a coluna vertebral, em todo o abdômen, no coração, nos braços e mãos, nas pernas e pés. Sejamos livres, independentes, saudáveis e felizes. Que assim seja, que os mestres de luz purifiquem nossa água, transformando-a num remédio. Amém. Vamos relaxar nosso corpo, só relaxando toda a área do pescoço, os ombros, os dois braços, a coluna vertebral, área torácica na frente, abdômen, braços, mãos, pernas e pés. Feche os olhos para ouvir a Sutra Sagrada. Vamos ouvir a Sutra Sagrada. Eu me integro ao Sutra do Maravilhoso Ensinamento, Namyo Renge Kyo. Eu me dedico ao respeitável Buda do Oriente. Essa recitação é protegida pelos Budas do passado, do presente e do futuro. Os maus pensamentos e demais forças maléficas não podem violá-lo. As opiniões errôneas, eventualidades, desde o nascimento até a morte, não podem corrompê-la. Namyo Renge Kyo, Namyo Renge Kyo, Namyo Renge Kyo. Que as forças infinitas das sutras sagradas nos penetrem, nos iluminem e nos protejam por toda a eternidade. Que recebamos a luz búdica em nosso cérebro, no nosso rosto, na nuca, em toda a coluna vertebral, em todo o abdômen, no coração, nos braços e mãos, nas pernas e pés. Sejamos livres, independentes, saudáveis e felizes. Que assim seja, que os mestres de luz purifiquem nossa água, transformando-a num remédio. Amém. Vamos relaxar nosso corpo, só relaxando toda a área do pescoço, os ombros, os dois braços, a coluna vertebral, área torácica na frente, abdômen, braços, mãos, pernas e pés. Feche os olhos para ouvir a Sutra Sagrada. Vamos ouvir a Sutra Sagrada. Eu me integro ao Sutra do Maravilhoso Ensinamento, Namyo Renge Kyo. Eu me dedico ao respeitável Buda do Oriente.
Essa recitação é protegida pelos Budas do passado, do presente e do futuro. Os maus pensamentos e demais forças maléficas não podem violá-lo. As opiniões errôneas, eventualidades, desde o nascimento até a morte, não podem corrompê-la. Namum-myoho Renge-kyo, Namum-myoho Renge-kyo, Namum-myoho Renge-kyo. Que as forças infinitas das sutras sagradas nos penetrem, nos iluminem e nos protejam por toda a eternidade. Que recebamos a luz búdica em nosso cérebro, no nosso rosto, na nuca, em toda a coluna vertebral, em todo o abdômen, no coração, nos braços e mãos, nas pernas e pés. Sejamos livres, independentes, saudáveis e felizes. Que assim seja, que os mestres de luz purifiquem nossa água, transformando-a num remédio. Amém. Vamos relaxar nosso corpo, só relaxando toda a área do pescoço, os ombros, os dois braços, a coluna vertebral, área torácica na frente, abdômen, braços, mãos, pernas e pés. Feche os olhos para ouvir a Sutra Sagrada. Vamos ouvir a Sutra Sagrada. Eu me integro ao Sutra do Maravilhoso Ensinamento. Namum-myoho Renge-kyo. Eu me dedico ao respeitável Buda do Oriente. Essa recitação é protegida pelos Budas do passado, do presente e do futuro. Os maus pensamentos e demais forças maléficas não podem violá-lo. As opiniões errôneas, eventualidades, desde o nascimento até a morte, não podem corrompê-la. Namum-myoho Renge-kyo, Namum-myoho Renge-kyo, Namum-myoho Renge-kyo. Que as forças infinitas das sutras sagradas nos penetrem, nos iluminem e nos protejam por toda a eternidade. Que recebamos a luz búdica em nosso cérebro, no nosso rosto, na nuca, em toda a coluna vertebral, em todo o abdômen, no coração, nos braços e mãos, nas pernas e pés. Sejamos livres, independentes, saudáveis e felizes. Que assim seja, que os mestres de luz purifiquem nossa água, transformando-a num remédio. Amém. Vamos relaxar nosso corpo, só relaxando toda a área do pescoço, os ombros, os dois braços, a coluna vertebral, área torácica na frente, abdômen, braços, mãos, pernas e pés. Feche os olhos para ouvir a Sutra Sagrada. Vamos ouvir a Sutra Sagrada. Eu me integro ao Sutra do Maravilhoso Ensinamento. Namum-myoho Renge-kyo. Eu me dedico ao respeitável Buda do Oriente. Essa recitação é protegida pelos Budas do passado, do presente e do futuro. Os maus pensamentos e demais forças maléficas não podem violá-lo. As opiniões errôneas, eventualidades, desde o nascimento até a morte, não podem corrompê-la. Namum-myoho Renge-kyo, Namum-myoho Renge-kyo, Namum-myoho Renge-kyo. Que as forças infinitas das sutras sagradas nos penetrem, nos iluminem e nos protejam por toda a eternidade. Que recebamos a luz búdica em nosso cérebro, no nosso rosto, na nuca, em toda a coluna vertebral, em todo o abdômen, no coração, nos braços e mãos, nas pernas e pés. Sejamos livres, independentes, saudáveis e felizes. Que assim seja, que os mestres de luz purifiquem nossa água, transformando-a num remédio. Amém.
Vamos relaxar nosso corpo, só relaxando toda a área do pescoço, os ombros, os dois braços, a coluna vertebral, área torácica na frente, abdômen, braços, mãos, pernas e pés. Feche os olhos para ouvir a Sutra Sagrada. Vamos ouvir a Sutra Sagrada. Eu me integro ao Sutra do Maravilhoso Ensinamento, Nam-myoho Renge Kyo. Eu me dedico ao respeitável Buda do Oriente. Esta recitação é protegida pelos Budas do passado, do presente e do futuro. Os maus pensamentos e demais forças maléficas não podem violá-lo. As opiniões errôneas, eventualidades, desde o nascimento até a morte, não podem corrompê-la. Nam-myoho Renge Kyo, Nam-myoho Renge Kyo, Nam-myoho Renge Kyo. Que as forças infinitas das sutras sagradas nos penetrem, nos iluminem e nos protejam por toda a eternidade. Que recebamos a luz búdica em nosso cérebro, nosso rosto, na nuca, em toda a coluna vertebral, em todo o abdômen, no coração, nos braços e mãos, nas pernas e pés. Sejamos livres, independentes, saudáveis e felizes. Que assim seja, que os mestres de luz purifiquem nossa água, transformando-a num remédio. Amém. Vamos relaxar nosso corpo, só relaxando toda a área do pescoço, os ombros, os dois braços, a coluna vertebral, área torácica na frente, abdômen, braços, mãos, pernas e pés. Feche os olhos para ouvir a Sutra Sagrada. Vamos ouvir a Sutra Sagrada. Eu me integro ao Sutra do Maravilhoso Ensinamento, Nam-myoho Renge Kyo. Eu me dedico ao respeitável Buda do Oriente. Esta recitação é protegida pelos Budas do passado, do presente e do futuro. Os maus pensamentos e demais forças maléficas não podem violá-lo. As opiniões errôneas, eventualidades, desde o nascimento até a morte, não podem corrompê-la. Nam-myoho Renge Kyo, Nam-myoho Renge Kyo, Nam-myoho Renge Kyo. Que as forças infinitas das sutras sagradas nos penetrem, nos iluminem e nos protejam por toda a eternidade. Que recebamos a luz búdica em nosso cérebro, nosso rosto, na nuca, em toda a coluna vertebral, em todo o abdômen, no coração, nos braços e mãos, nas pernas e pés. Sejamos livres, independentes, saudáveis e felizes. Que assim seja, que os mestres de luz purifiquem nossa água, transformando-a num remédio. Amém. Vamos relaxar nosso corpo, só relaxando toda a área do pescoço, os ombros, os dois braços, a coluna vertebral, área torácica na frente, abdômen, braços, mãos, pernas e pés. Feche os olhos para ouvir a Sutra Sagrada. Vamos ouvir a Sutra Sagrada. Eu me integro ao Sutra do Maravilhoso Ensinamento, Nam-myoho Renge Kyo. Eu me dedico ao respeitável Buda do Oriente. Esta recitação é protegida pelos Budas do passado, do presente e do futuro. Os maus pensamentos e demais forças maléficas não podem violá-lo. As opiniões errôneas, eventualidades, desde o nascimento até a morte, não podem corrompê-la. Nam-myoho Renge Kyo, Nam-myoho Renge Kyo, Nam-myoho Renge Kyo. Que as forças infinitas das sutras sagradas nos penetrem, nos iluminem e nos protejam por toda a eternidade.
que recebamos a luz búdica em nosso cérebro, no nosso rosto, na nuca, em toda a coluna vertebral, em todo o abdômen, no coração, nos braços e mãos, nas pernas e pés. Sejamos livres, independentes, saudáveis e felizes. Que assim seja, que os mestres de luz purifiquem nossa água, transformando-a num remédio. Amém. Vamos relaxar nosso corpo, só relaxando toda a área do pescoço, os ombros, os dois braços, a coluna vertebral, área torácica na frente, abdômen, braços, mãos, pernas e pés. Feche os olhos para ouvir a Sutra Sagrada. Vamos ouvir a Sutra Sagrada. Eu me integro ao Sutra do Maravilhoso Ensinamento, Nam-myoho Renge Kyo. Eu me dedico ao respeitável Buda do Oriente. Essa recitação é protegida pelos Budas do passado, do presente e do futuro. Os maus pensamentos e demais forças maléficas não podem violá-lo. As opiniões errôneas, eventualidades, desde o nascimento até a morte, não podem corrompê-la. Vamos relaxar nosso corpo, só relaxando toda a área do pescoço, os ombros, os dois braços, a coluna vertebral, área torácica na frente, abdômen, braços, mãos, pernas e pés. Feche os olhos para ouvir a Sutra Sagrada. Vamos ouvir a Sutra Sagrada. Eu me integro ao Sutra do Maravilhoso Ensinamento, Nam-myoho Renge Kyo. Eu me dedico ao respeitável Buda do Oriente. Essa recitação é protegida pelos Budas do passado, do presente e do futuro. Os maus pensamentos e demais forças maléficas não podem violá-lo. As opiniões errôneas, eventualidades, desde o nascimento até a morte, não podem corrompê-la. Nam-myoho Renge Kyo, Nam-myoho Renge Kyo.